Saudações a todos. Hoje iniciamos mais um programa Por Dentro da Pós, que é uma iniciativa do Centro Universitário Internacional Uninter, juntamente com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Extensão. Eu sou o professor André Ribeiro, eu sou tutor e professor nos cursos da área de Tecnologia da Informação, né? E hoje falaremos sobre um assunto que tem despertado muita curiosidade, que são sobre recursos digitais na área de ensino. Como eles têm sido aplicados, como que tem sido o cenário, como que está se desenvolvendo esse cenário. E hoje trazemos uma convidada muito especial, a professora e doutora Renata Oliveira Balbino. Professora Renata, é um prazer recebê-la aqui conosco. Você poderia se apresentar um pouco para o nosso público? Sim, claro. Então é um prazer estar aqui agora com você para esse bate-papo a respeito desse assunto tão importante. Eu sou a Renata Balbino, professora de matemática da Rede Estadual de Ensino do Paraná desde 2003. Eu leciono as disciplinas de matemática, empreendedorismo e as que são relacionadas ao tema. Fiz minha graduação e todas as minhas pós-graduações na UFPR, Universidade Federal do Paraná. Concluí meu mestrado e meu doutorado na área do uso de tecnologias digitais na educação matemática. Também sou membro do GPTEM, que é o Grupo de Tecnologias de Pesquisa na Educação Matemática. Então, a gente pesquisa e estuda um pouco mais sobre como são feitos esses usos da tecnologia, dos recursos digitais, nos processos de aprendizagem e de ensino de matemática. É uma observação apenas, né? A professora Renata, ela é minha colega dentro do grupo de pesquisa, né? E tenho aprendido várias coisas interessantes, assim, a respeito das tecnologias, da aplicação, né, do uso das tecnologias ali dentro do processo de ensino, dos processos de ensino e de aprendizagem. Doutora Renata, poderia falar um pouco sobre o seu projeto de mestrado? Eu sei que ele aborda objetos de aprendizagem, né? O que é um objeto de aprendizagem? Poderia explicar para o nosso público? Vamos começar, então, com o meu projeto de mestrado, tá? Tudo começou quando o PNLD, que é um documento que visa escolher os livros didáticos, o material didático para todos os componentes curriculares do ensino básico. Eu estudei o PNLD de matemática e no ano de 2014 foi uma edição inédita em que as coleções de livros poderiam escrever seus livros escritos juntamente com objetos de aprendizagem. Então, desde aquela época que eu já me interesso por esse assunto, em compreender o que são e como podem ser utilizados nos processos educacionais. Comecei, então, a pesquisa focando nas definições a respeito de objetos de aprendizagem, porque sempre que a gente pensa, vamos trabalhar com objeto de aprendizagem, mas a gente precisa saber o que é. Né? A gente tem essa necessidade de fechar certinho uma definição. Só que eu tenho uma coisa para te contar. Até hoje não existe uma definição que seja universalmente aceita a respeito de objetos de aprendizagem. Ela pode ser muito ampla, desde ser considerado qualquer recurso que possa contribuir com os processos educacionais, até aqueles que sejam somente recursos que sejam digitais para serem usados nesses processos. Então, juntamente com o GPTEM, que é o nosso grupo de estudos e pesquisas a respeito desse assunto, nós chegamos à conclusão de que podemos considerar um objeto de aprendizagem todo recurso multimídia que possa ser usado e reutilizado no intuito de abordar um componente curricular específico. Então, ele tem que trazer, né, uma interação para o usuário e também pode ser simulações, pode proporcionar simulações de eventos reais dentro desse objeto de aprendizagem. Atualmente, existem algumas plataformas, alguns sites que disponibilizam objetos de aprendizagem já prontos para diversos componentes curriculares. No que se refere à matemática, tem, por exemplo, o site do Dia a Dia Educação, que tem já para o professor esses objetos que estão prontos para serem usados em sala de aula. Então, ele serve como um recurso adicional para o processo de aprendizagem dos seus alunos. Você acredita que essa questão da interatividade ali com o objeto de aprendizagem, ele, digamos assim, potencializa o processo de aprendizagem do estudante? O que a professora poderia nos dizer sobre isso? Então, vou começar a falar um pouquinho mais nos primórdios da nossa humanidade, né? Na nossa história como homem, em todo momento
a gente procura adaptar os novos recursos que vão surgindo à nossa realidade. Então, quando surgiu, por exemplo, o quadro GIS, era uma tecnologia nova, que foi usada, é usada até hoje, e possibilita, né, a interação ali entre os alunos, com o professor, com o conteúdo e etc. E hoje nós temos, além do quadro, dos livros impressos, nós temos também os recursos que são digitais. Acredito que pensar que o uso desses recursos seja somente para estar atualizado, para seguir o fluxo do que a humanidade tem até hoje, seja muito raso. Então, por isso que eu me ancoro na teoria da reorganização de Tikhomirov. Apesar de ser muito antiga, né, de 1981, é ainda aquela que pode ajudar a justificar essa utilização desses recursos em sala de aula. Nos seus estudos, Tikhomirov defendeu a teoria de que a resolução de problemas do homem mediados com o uso do computador reorganiza o pensamento criativo humano. O que isso quer dizer? Que nós pensamos de forma diferente quando vamos resolver um problema mediado com o uso do computador. Não quer dizer que seja melhor ou pior, ele só modifica. Então, acredito que a utilização desses recursos em sala de aula, eles podem contribuir sim com o ensino e com o processo de aprendizagem, dado que é uma nova abordagem que você tem uma possibilidade que você tem a mais, um recurso a mais, e não que seja o único ou que seja melhor do que um livro didático, certo? Certo, bem explicado. Então, na verdade, o que a gente poderia, além dos objetos de aprendizagem que a gente encontra nas plataformas, poderíamos dizer, por exemplo, que um arquivo em PowerPoint poderia ser considerado um objeto de aprendizagem também, porque ele envolve simulação. Sim. Né? Sim, entendo assim que o objeto de aprendizagem tem que proporcionar para o aluno, além da simulação, a interatividade. E aí nós temos que fazer um parênteses, tá? A interatividade é uma relação que existe entre o usuário, que poderiam ser os estudantes, os professores, o usuário em si, e o recurso tecnológico. Então, essa interatividade entre o usuário, o homem e o recurso tecnológico, ela pode ser assim potencializada com o uso do recurso digital. Os objetos de aprendizagem, eles podem ser apresentados em vários formatos. Os simuladores é um deles, mas pode ser um jogo, uma animação, um game, né, na gamificação. O que tem que acontecer? Tem que acontecer é que o usuário possa interagir com esse recurso. Ele possa não simplesmente ficar inativo, assistindo. Então, dessa forma, um vídeo, para que ele seja um objeto de aprendizagem, ele tem que permitir que o usuário interaja com ele. Como? Colocando dados no meio do seu vídeo. Ele pode parar, voltar de onde ele queria, ele pode desfazer, refazer alguma ação. Então, ele tem que ter o domínio ali daquela ferramenta. Nos jogos também, né? A escolha de qual vai ser o próximo passo. E com a evolução dos objetos de aprendizagem, hoje, não há necessidade de usar aqueles que são prontos. Eu digo assim, não há necessidade, que não é a única opção. Tá? Existe a opção do professor poder personalizar o seu objeto de aprendizagem por meio do uso de várias plataformas que dão essa possibilidade, que dão essa chance do professor, e eu quero ensinar tal assunto. Então, focando que tem que sempre estar tratando de um assunto específico, ele pode montar o seu, pode ser em PowerPoint, pode ser no Canva, pode ser no Hot Potatoes, pode ser no Scratch, ou até mesmo na Gênia, que é uma plataforma bem nova. Certo. E com base na sua experiência como professora, atuando na rede estadual de ensino, né? Acredito que eu esteja certo. Como que você vê a utilização desses recursos digitais? Como que está o cenário atualmente? Está sendo bem utilizado? Está sendo subutilizado? A gente vê aí experimentos de, por exemplo, os Estados Unidos, digamos assim, que já é uma outra esfera educacional, mas eles estavam, até pouco tempo atrás, viabilizando a proibição dos smartphones em salas de aula. Qual que é a sua opinião
Na verdade, eu fiz 2 perguntas em uma. Podemos começar pela primeira, né? Da Rede Estadual de Ensino. Começamos o nosso cenário aqui. Sim, então, eu sou professora há muitos anos. Há mais de 21, na verdade, da Rede Estadual de Ensino. Na minha época de mestrado, 2014 a 2016, no decorrer de alguns anos, eu tive, assim, a possibilidade de construir alguns objetos de aprendizagem, aplicar com os meus alunos. Por quê isso? Por que eu fiz? Em vez de fazer uma lista de exercícios, eu construí um objeto de aprendizagem e levei para eles poderem praticar, poderem ter uma outra abordagem de ensino. Também fiz... essas experiências foram ótimas. Fiz muitas experiências com que os alunos construíssem os objetos de aprendizagem. Então, eu dava o tema e eles construíam. Cheguei a usar bastante o Scratch nessa época, tá? De uns anos para cá, na verdade, a gente não está tendo muito espaço para esse tipo de atividade, porque nós temos já plataformas que são pré-definidas no nosso plano de trabalho, já recebido pela Secretaria de Educação do Paraná, para serem usadas, como, por exemplo, o Matific e o Khan Academy. Então, no meu caso, como eu sou professora do ensino médio, eu tenho a obrigatoriedade de fazer uso do Khan Academy. O Khan Academy não é um objeto de aprendizagem. O Khan Academy é um recurso digital em que os alunos têm acesso a vídeos sobre o conteúdo e listas de exercícios que você pode escolher quando você vai aplicar na sua turma. Você pode escolher quais que você quer recomendar, se eles são iguais para toda a turma, se são diferentes. Então, essa recomendação parte somente do professor. Essas plataformas, elas não são formadas do modo de perceber a dificuldade do aluno e a própria plataforma indicar qual seria a atividade seguinte para que o aluno pudesse construir esse conhecimento, sabe? Então, é como uma lista de exercícios de forma online. Então, atualmente eu não tenho conseguido fazer muito uso de objetos de aprendizagem, porque realmente a gente tem que fazer uso da plataforma. Acredito que seja mais... a gente tem um entendimento também que seja mais utilizado como uma ferramenta de apoio, né? Não obviamente, a gente utilizar ela como uma ferramenta essencial ali. Porque a gente sabe que o professor não tem como substituir o professor, né? Com o uso da tecnologia. Então, acredito que seja mais sob esse viés. Nesse sentido, o professor acaba sendo o mediador. É o professor que faz a recomendação, é o professor que vai perceber na sua turma de alunos quais exercícios, quais atividades são recomendáveis para aquela turma, para aquele grupo de alunos. E é uma forma de praticar. Pelo menos assim, no meu entender, assim como um maratonista não vai correr de um dia para o outro, uma maratona, a mesma coisa o aprendizado da matemática. A pessoa não vai aprender matemática com uma aula que ele só assistiu, só ficou inativo, sem ter contato com aquela atividade, com aquele exercício, de colocar realmente a mão na massa e de fazer. Então, o Khan Academy vem e sim atende bem essa questão de prática, de você conseguir correr a tua maratona matemática depois de praticar com os exercícios que foram recomendados. E a receptividade dos estudantes tem sido positiva na utilização dessas ferramentas? Agora você fez uma pergunta tão difícil para mim, porque apesar de eles gostarem muito, né, de sempre estarem com o celular, conectados a redes sociais, quando se trata de exercícios de prática matemática... De obrigação. Né? Porque é uma obrigação, não é tão legal, sabe? Não é tão bem visto. Quando eu falo, a gente vai para o laboratório. Não, tem que fazer de novo. Então, não tenho sentido, assim, uma adesão... Eles não estão tão empolgados com isso, sabe? Mas talvez é uma falta de prática também, porque eu vejo como uma oportunidade para aprendizado. Você está fazendo exercícios e não usando somente o quadro ou o livro. É um outro recurso. Mas aí, quando se trata da obrigatoriedade, é que a coisa pega.
E a questão eu usei, na verdade, o exemplo americano, né? Mas vamos trazer ele para o nosso cenário atual, né? Você acredita que, por exemplo, a proibição do uso do smartphone na sala de aula seria uma opção interessante para fomentar o aprendizado dos estudantes? Eu posso falar da minha experiência em sala de aula, que o celular tira totalmente a atenção dos nossos alunos durante uma aula, ou durante uma resolução de exercícios ou qualquer outra coisa. Tá? Nós você está passando, eu passei por um processo de formação acadêmica com o doutorado, e todas as vezes que eu estava estudando, eu sempre deixava o celular longe. Por quê? Mesmo sendo adulto, a gente tem a consciência de que não é o celular que a gente tem que olhar, mas ele tira a nossa atenção. Você está estudando, você está lendo um texto, chega uma mensagem, você automaticamente vai tirar o teu foco daquilo que era o que você estaria que está dando foco para aquilo naquele momento. Então, com os adolescentes, isso é muito forte. Eles não conseguem tirar os olhos do celular. É muito difícil você ter atenção para uma explicação de alguma coisa que você queira dar, de qualquer coisa. Se eu for ensinar uma receita de bolo, eles não prestam atenção. Então, penso que, na minha prática, seria um ponto positivo se o celular fosse proibido. Então, é algo que tem que ser ainda muito discutido, acredito, né? Apesar de que a gente entra num conflito. Porque, no caso, a gente veio falar de uso de recursos tecnológicos na educação, porque acreditamos que ele possa apoiar os processos educacionais. E aí, ao mesmo tempo, eu sou a favor de que seja proibido o celular. Mas por quê? Justamente por conta de tirar a atenção do aluno. Ele não está trabalhando como objeto de aprendizagem, que é aquele que foca em um componente curricular específico. Hoje a minha aula é sobre função polinomial do primeiro grau. Não é sobre TikTok. Eles estão vendo vídeos de TikTok durante a aula. Então acaba dispersando a atenção deles. É importante que a gente deixe claro, né, que a utilização do smartphone, nesse caso, né, não sendo vinculado à proposta ali que está sendo passada pelo professor, que a professora já tem se colocado contrária, né, a essa posição. Sim. E também a gente tem, agora, ultimamente, com o uso da inteligência artificial, visto que o pessoal tem usado bastante ChatGPT, Gemini, né, em sala de aula mesmo, né? E qual que é a sua posição sobre esse assunto? Então, até um tempo atrás, eu ainda era a favor de permitir que os estudantes permanecessem com seus celulares, pudessem usar, porque, se a gente parar para pensar, é mais fácil proibir do que ensinar a usar. Mas nós não estamos conseguindo ensinar a usar. A gente não está conseguindo fazer isso, né? Então, com relação ao uso dessas inteligências artificiais, o que acontece? Teríamos que, sim, ensinar os nossos estudantes a como utilizar essas inteligências artificiais e não se submeterem a elas, porque eles acabam ficando reféns. Tudo que eles têm de resposta, eles acreditam como sendo verdadeiras. Então, é um momento de parar e orientar para que, peraí, você recebeu essa informação. Em algum lugar você tem que encontrar uma fundamentação teórica, uma fundamentação de algum autor que sustente essa ideia para você poder afirmar que isso é verdade ou não. E isso não está acontecendo porque eu diria que seria uma situação de comodismo. Eu já tenho a resposta aqui, é essa. Fácil, né? Ele já me deu, é essa. E aí não tem a preocupação em buscar a veracidade dessa informação. A validação, então, eu acho que talvez isso que esteja faltando um pouco seria uma tentativa aí de orientar. Tentativa, eu digo, pensando em ter um êxito, né, de que possa ser utilizado, mas de que forma que vai ser usado. E os professores, eles se sentem preparados para dar um direcionamento adequado nessa linha para os seus estudantes? É que tem muitos professores que também não foram orientados dessa forma. Aí a gente vem de um processo... A questão da formação em continuada. Que a formação continuada é muito importante,
Porque o professor que se graduou junto comigo, lá em, não vou falar quando, se não entrega a idade, mas faz muito tempo, ele não teve essa formação. E, eu tenho? Olha, eu busco, certo? Eu estou em constante processo de atualização, de estudo. Eu tenho o meu grupo de estudos, né, o GPTEM, que sempre estamos discutindo sobre isso e trocando. Lá são professores que atuam em diversos níveis de ensino e que a gente troca experiências de como que pode, como que não funcionou com um, como que funcionou com outro. Agora, o professor de escola dificilmente vai ter acesso a essa dinâmica, como atuar, né, diante desse cenário com alunos usando ChatGPT e copiando. Está copiando. Mas aí eu lembro, quando eu escuto o professor falando isso, eu falo, tá, mas quando nós éramos crianças, né, adolescentes, crianças, a gente usava a Barça para fazer pesquisa. Sim. Também tinha os estudantes que copiavam a Barça. Então, da mesma forma que se ensinou há muitos anos atrás a não copiar a Barça, é o que a gente espera hoje, que não se copie as respostas das inteligências artificiais. Não, e até há pouco tempo eu tinha o algoritmo do Google, do próprio mecanismo de busca do Google, né? Você digitava ali e acabava copiando da mesma forma. Copia do mesmo jeito. A cópia, ela continua. Só que é aquilo que eu falei, né? Que eu comentei no começo. A humanidade vai buscando sempre se adaptar à tecnologia que está disponível a ela. Então, nós temos essa tecnologia. Então, nós temos que nos adaptar a ela, para que não aconteça processos arcaicos, né, na educação. Essa questão, a inteligência artificial está tomando um rumo assim, que é realmente espantoso, né? Mas a gente estava tratando, antes estava falando sobre algumas plataformas, como o Scratch. E falamos da Gênia também, né? Sim. Que já está disponível aí no site, inclusive para gente, para quem quiser, tiver interesse e a curiosidade de baixar, né? E instalar. Que também trata da criação de objetos de aprendizagem. Mas sobre a diferenciação entre essas duas, a gente sabe, por exemplo, que no Scratch ele ensina, por exemplo, crianças a programarem e ele utiliza a formação em blocos, né? Dessas linguagens de programação. Como que é na Gênia? A professora poderia explicar? Sim. O Scratch, quando foi programado, foi pensado em atender pessoas de todas as idades, desde crianças até adultos. Então, ele é todo coloridinho, né? Os blocos se encaixam e ele tem uma característica importante para as plataformas para a construção de objetos de aprendizagem, que é a detecção do erro. Então, você não consegue encaixar blocos que não podem se encaixar. Na Gênia, a programação é feita por meio de fluxogramas. Então, o fluxograma até é indicado como uso pela BNCC. Ele organiza, né, as nossas ideias. Eu sempre uso um exemplo clássico, né? Você pergunta para a pessoa, você gosta de comer alguma coisa, sim ou não? Sim, não. Se você respondeu não, você vai ter outras opções para escolher o teu prato de comida. Se você escolheu sim, você tem outras opções dentro de um fluxograma. Então, ele acaba se encaixando um pouquinho assim dentro da nossa realidade. Ele gera níveis, né? Isso. É muito interessante a gente saber sobre isso. Vamos ver se a gente coloca depois na tela o link da Gênia para o pessoal que estiver interessado, né? Eles poderem baixar e fuçarem mesmo ali dentro do programa como que se constrói um objeto de aprendizagem, né? Que vai ser interessante também. Mas, professora, o papo está muito bom até o presente momento, né? Vamos fazer um pequeno intervalo. Okay. E daqui a pouco a gente volta para a nossa segunda parte aqui, conversando mais sobre a aplicação de recursos digitais na educação. Certo. Cursos na área da saúde, enfermagem e muito mais. Tem aulas teóricas em uma plataforma virtual intuitiva e aulas práticas com professores em laboratórios de última geração. Mensalidades a partir de R$ 236. Inscreva-se já. Uninter.com. Ei, por
Porque a maioria que faz pedagogia à distância escolhe a Uninter. Enfermagem também, viu? E também administração, educação física. Não vai dar pra falar todos. Será que é porque na Uninter dá pra estudar em casa e também fazer atividades práticas nos laboratórios dos polos? Ou é porque o diploma da Uninter é respeitado de verdade pelo mercado? Faça Uninter e descubra você mesmo. Inscreva-se já. Uninter.com. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem. É a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, democratizando o acesso ao saber e contribuindo assim com a informação no pleno exercício da cidadania. 13.3 RMC-TV, um canal voltado para a realidade local com muito entretenimento e informação para todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. Voltamos agora para o nosso segundo bloco com a professora a doutora Renata Balbino. Continuamos falando um pouco sobre a plataforma Gênia. A gente sabe que ela trabalha com programação intuitiva. Isso mesmo. O que a professora poderia nos posicionar sobre a programação intuitiva da Gênia? Quando a gente fala em programação intuitiva, estamos nos referindo ao fato da programação a ser feita nessa plataforma que seja possível, acessível a todos os usuários. Não há uma necessidade de conhecer uma linguagem de programação técnica para fazer o uso dela. Então, a primeira característica que ela tem é que os ícones, os comandos, sejam ofertados no idioma do usuário. Que os comandos sejam separados por grupos de similaridade. A disposição da tela seja projetada de modo que o usuário reconheça. Como assim reconheça? Bom, se uma pessoa vai querer programar um objeto de aprendizagem na Gênia, o que ela já conhece? Ela pode ter conhecido o Scratch, o App Inventor, que também tem essa similaridade de tela, sabe? Isso acontece também com as plataformas de escrita da Windows, de outras plataformas, que tem o mesmo formato. Tem aquela tela, em cima você pode escolher o tamanho da letra, a fonte. Essas opções que você tem, elas estão mais ou menos distribuídas no mesmo formato. Então, a Gênia atende a essa característica de similaridade com outras plataformas que tenham a mesma finalidade, que é a construção de objetos de aprendizagem. Então, dessa forma, como eu disse, eu pedia para os meus alunos fazerem os seus objetos de aprendizagem. Eu já fiz, porque não há necessidade de você conhecer de programação para isso.
E só fazendo mais uma observação, eu comentei que no Scratch, os blocos, ele tem uma detecção de erros do próprio sistema. Por quê? Porque os blocos, quando não são possíveis, eles não se encaixam. Acontece a mesma coisa na Gênia. Você vai colocar um comando que não dá sequência àquilo que você quer fazer, desenvolver, ele fica uma vermelho. Borda vermelha. E tem o feedback, né? Da própria plataforma, que a pessoa vai clicar e vai aparecer uma mensagem, olha, o que está errado é tal coisa. Então, possibilita que o usuário possa corrigir antes de executar todo um programa. E, além disso, também é possível visualizar o passo a passo da programação na própria tela. Então, isso ajuda as pessoas a poderem criar os seus próprios projetos, que podem ser usados tanto nos processos de ensino como em outros, tá? Você pode preparar uma apresentação na Gênia. A doutora Renata, ela já deu um spoiler aqui da tese de doutorado dela, que ela fez uma pesquisa bem significativa assim, sobre a interface da plataforma Gênia, né? Sobre questões ergonômicas. Poderia traçar um panorama da sua pesquisa aí para a gente, professor? Então, na verdade, eu fiz uma proposta para a concepção de interfaces de plataformas educacionais que sejam assistidas por inteligência artificial. E aí, como consequência de todo o meu estudo, eu fiz uma proposta para a interface da Gênia. Começando com os ícones da Gênia, eu tive a oportunidade de participar da criação desses ícones juntamente com o programador responsável por ela. Nós discutimos bastante com relação a isso, porque ele é da área da ciência da computação, eu sou professora de matemática, então nós tínhamos que ter ícones que conversassem com o usuário que estava buscando aquela plataforma para construção de objetos. Então, não adianta eu colocar ícones que a gente nunca viu e a pessoa não ia conseguir usar, certo? Então, nós discutimos bastante sobre isso e também com relação à divisão dos comandos na plataforma. Por acaso, esse programador responsável seria o Dr. Evandro Zatti. Sim, professor Dr. Evandro Zatti. Acho que é importante a gente sempre citar os nomes, inclusive sob a orientação do professor Dr. Marco Kalink. Isso mesmo. Que a gente faz um agradecimento especial para ele aqui. Ai, obrigada, Evandro. Ele trouxe um presente para nós aqui, que é a Gênia. Então, a princípio, a programação da Gênia, ela está feita para que possa ser utilizada no ambiente Windows. Então, as pessoas, quem quiser usar, é gratuito o download, você vai fazer o download, vai usar no seu computador e poder fazer os seus objetos de aprendizagem. Estamos em estudos, estamos caminhando para trazer essa plataforma para o ambiente web. E aí, nesse ambiente web, que serão aplicadas as sugestões que eu acabei fazendo para serem adotadas na interface da tela inicial da Gênia. Para isso, eu usei teoria de cores, para poder ter aquela atratividade também para usuários de todas as idades. Propus que alguns ícones que vocês, se alguém for acessar agora, vai ver que ele tem vários ícones, e quando você coloca o mouse em cima, aparece qual que é a função. Então, acabei trocando, fazendo a sugestão no formato de texto, porque isso traz a característica de similaridade com outras plataformas. Por exemplo, o GeoGebra. No GeoGebra, você tem a opção de entrar com o seu comando de forma algébrica ou geométrica. E na Gênia, isso vai ser possível também. Você vai poder digitar o comando que você quer ou trazer o ícone que traz o comando para o teu fluxograma. Também a questão de visualização de palco em tempo real. E, é claro, vou dar um spoiler já do futuro aí da Gênia, que foi justamente a proposta que eu fiz, já pensando em interfaces de plataformas assistidas por inteligência artificial que possam ser usadas na educação. Ela já tem, a detecção do erro, mas é importante que o usuário receba alguma notificação disso no momento e que, quando ele cometa esse erro, a própria plataforma dê sugestões de como corrigir esse erro.
Então, dessa forma, a inteligência artificial vai estar contribuindo com a construção desse objeto de aprendizagem. Além disso, é importante que a plataforma tenha também tutoriais de aprendizagem, de como usar, manual, ele tem que ser claro para o nosso usuário, e também fóruns de discussões com outros usuários que possam trocar ideias, figurinhas. E, com certeza, agora, quando ela migrar, né, daqui, espero em breve, para o formato web, que os projetos possam ser difundidos, compartilhados, assim como em outras plataformas que já existem. Então, atualmente, quem acessar o site da plataforma vai ter à sua disposição alguns objetos de aprendizagem que já estão prontos. Então, ele pode fazer uso, é livre, e pode também acrescentar o seu lá. É interessante. A gente sabe que a Gene ela faz parte de um macroprojeto, né? Então, ela criou ali já alguns braços ali de pesquisas diferentes, né? A professora tem alguma coisa a falar sobre essas pesquisas futuras? Isso é muito importante, tá? Que justamente estamos trazendo para a nossa linha de pesquisa sobre essa plataforma em específico, uma colaboração de vários profissionais de diferentes áreas. Então, nós temos pessoas do design, temos pessoas da educação matemática, da pedagogia, da matemática pura, da ciência da computação, da filosofia, que contribuem, de alguma forma, para o desenvolvimento da pesquisa centrada na plataforma Gênia. Então, por exemplo, nós temos a pesquisa da professora doutora Silvana Gogola de Matos, que trouxe os aspectos de relação, de trazer para a educação matemática a inteligência artificial. Então, é um percurso teórico de como como a inteligência artificial e a educação matemática podem conversar. Temos também outros integrantes que trouxeram conceituações filosóficas, de pedagogia, de como fazer uso disso em sala de aula, com professores, com alunos, como que isso acontece, como é esse processo de construção de objetos de aprendizagem dentro do ensino da aprendizagem de matemática. E também quero fazer mais uma observação. Fique à vontade. Eu falei aqui do ensino de matemática e lembrei que, a princípio, quando a Gênia começou a ser projetada, porque eu estava com ela lá na maternidade ainda, né? Bem pequenininha, quando ela foi projetada no começo, a ideia é que ela tratasse somente de função polinomial do primeiro grau. Só. E, por se tratar de uma equipe multidisciplinar e de vários estudos contribuindo para o crescimento dessa plataforma, hoje ela já não é nem mais só para matemática. Quem tiver a oportunidade de acessar a plataforma vai conseguir ver que existem objetos de aprendizagem que tratam de outros assuntos, outras matérias, outras áreas. Então, ela ainda tem os ícones matemáticos, mas, como eu disse, você consegue criar um diálogo onde tenha uma interatividade do usuário com a plataforma. Você consegue criar vídeos que também possam proporcionar essa interatividade do usuário. Então, ela é muito ampla, podendo ser aplicada em vários âmbitos educacionais. É interessante ter essa experiência, né, voltar tanto com professores como alunos, né, para saber como que está a ambientação do público em geral, assim, em relação à plataforma. Mesmo porque, como é uma plataforma em constante movimento ali, de aprimoramentos, né, a gente vai sabendo aonde a gente pode aplicar nossos esforços ali no sentido de melhorar, realizar melhorias ali em relação às ferramentas, né? Acredito que seja isso, né? Mais ou menos. Não, e é super interessante essa visão de estudantes, graduandos, pós-graduandos, professores, um público em geral do uso dessa plataforma que vai contribuir sim com o crescimento dela e também com a questão da inteligência artificial da própria plataforma quando ela for para a web. Porque atualmente você consegue, dentro do seu próprio computador, com o seu Windows, você consegue treinar
mas ela só é treinada para detectar qual é o tipo, né, de conteúdo que ela aborda. Por exemplo, função polinomial do primeiro grau. Você pode dizer se é ou se não é, e ela vai te dizer se aquilo que se você construiu aborda ou não aborda esse assunto. Então, futuramente, a ideia é de que realmente ela possa ajudar o usuário a desenvolver o seu objeto de aprendizagem. E não precisa começar do zero, né? Você pode usar um objeto que já esteja disponível, transformar e reutilizar dentro da sua realidade. Porque, pelos nossos estudos que a gente tem visto, é que a inteligência artificial possibilita essa personalização de estudo, né? De abordar um determinado assunto diante da realidade de cada estudante, de cada escola e assim por diante. Então, além de personalizar o estudo, também possibilita que o professor tenha esse feedback de como está sendo o aprendizado, né? O processo de aprendizado dos seus estudantes. É interessante que a professora falou ali que ele está sendo diversificado, né? Não apenas voltado para a área de matemática. Aí ele segue mais ou menos aquela linha de outras plataformas, porém, essas outras plataformas já oferecem objetos de aprendizagem prontos, como no caso FET, Colorado, NOAS, né? Então, mais ou menos essas, assim, a gente vê que tem objetos de aprendizagem voltados para a área de física, para a área de ciências, ciências da natureza, né? Então, química, e é muito interessante fazer esse tipo de simulação, né? Dentro de um plano de aula ali, em algum momento, né? Da aula do professor. Porque acaba proporcionando uma interdisciplinaridade. Essa interdisciplinaridade e uma coisa importante, com a construção coletiva do conhecimento. Então, o aprender coletivamente, que a gente tem isso atualmente, a gente às vezes não percebe porque já faz parte do nosso cotidiano essa forma de comunicação das tecnologias pelo mundo, né? A gente consegue conversar com pessoas do mundo todo simultaneamente, ao mesmo tempo, sem que tenham que estar no mesmo espaço físico, como acontecia nos primórdios, em que na oralidade as pessoas só tinham conhecimento se você tivesse alguém que te passasse de forma oral aquilo. Então, hoje, os usuários não precisam estar no mesmo ambiente físico para poder contribuir com a construção de algum conhecimento. Nesse ponto que a professora citou, é importante a gente citar Pierre Levy. Né? Você foi antes que eu. Você foi mais rápido. Que Exatamente. Ele propõe essa questão da inteligência coletiva, né? E desde o advento do hipertexto, né, que a gente vê que essa questão do compartilhamento de dados, assim, ele acabou impulsionando, né, a questão do conhecimento coletivo. E o conhecimento coletivo hoje é feito mediado por um cyberespaço. Então, é um espaço onde todos podem contribuir e um conhecimento não é mais do que o outro. Eles se complementam e aí a sociedade, a humanidade em si, avança nos conhecimentos, porque é uma construção coletiva a todo momento. E eu vejo a Gênia e outras plataformas também que propiciam a construção. Vou falar de objetos de aprendizagem porque é o nosso foco hoje, mas construções de todo tipo de material, pode ser até um texto, né, uma construção coletiva. Eu vejo essas plataformas como um cyberespaço. É uma forma de você contribuir com todo o mundo com esse conhecimento. Tem até uma colega nossa que fez um trabalho super interessante, né? Sobre a ótica de Pierre Levy. Fantástico. Né? Sônia de Souza e Silva. Mestre. Deixar um abraço para ela aqui. A Sônia é maravilhosa, fez um trabalho incrível no aspecto filosófico. Ela trouxe a luz de Pierre Levy para a educação. Mas, professora, me diga uma coisa, sobre a Gênia ainda, tratando sobre a Gênia. Quais são as perspectivas assim, futuras? O que a professora está vislumbrando? Olha, é um sonho, está quase lá, viu? Está quase lá, que ela migre do sistema Windows
para a web, para que realmente ela seja um cyberespaço de compartilhamento de conhecimento. E tenha realmente, né, a inteligência artificial aí para contribuir com a construção individual dos seus produtos, dos seus projetos, do plano de trabalho de cada professor, de cada estudante que queira fazer um projeto e contribuir dessa forma, né? Que traga feedbacks, que tenha a assistência que o usuário necessita, orientação para fazer o seu trabalho. Será que, né, dentro da Gênia não seria interessante a gente pensar num chatbot? Opa, com certeza, isso logo vai estar aí, né? A gente sabe. Pode viabilizar um pouco esse processo ali de com direcionamento certeza. É importante. do usuário, né? É importante, porque quanto mais claras as informações, melhor é para o usuário, para que ele possa realizar. Porque pense o quanto é frustrante, você abre lá um software para fazer alguma coisa e clica, puxa e não consegue fazer. Então, traz uma frustração e às vezes até desiste de fazer. Então, a ideia é que realmente o usuário tenha toda a assistência para poder concluir com sucesso o seu projeto. E existe algum planejamento, assim, digamos assim, de formação de professores para a utilização da Gênia? Isso já tem acontecido? Esse tipo de treinamento poderia ser, digamos, feito ali dentro da própria internet, com vídeos, ou mesmo formações presenciais, assim, no modelo presencial. A Gênia tem sido usada em vários âmbitos, desde estudantes do ensino médio, professores da rede estadual, rede privada de ensino, graduandos e professores de nível universitário, professor de ensino superior. De que forma? Encontros matemáticos, eventos de educação matemática. E por que isso pode acontecer, né? Por que é possível? Porque nós temos dentro do grupo de estudos, que é o GPTEM, várias pesquisas envolvidas sobre isso. Então, uma pesquisa está focada em estudantes, outra pesquisa em professores, outra pesquisa em professores de nível superior. Então, é possível abranger, aí a gama está aumentando. A gente está fazendo com que vários grupos, diferentes grupos, façam uso justamente para fazer as correções necessárias no que ela tem hoje, para quando ela portar para a web já estar atendendo a essas necessidades desses usuários. E o mais interessante é que ela nasceu aqui, né? Da nossa terra. Essa é nossa. É bicho do Paraná. Professora, realmente as perspectivas são as melhores possíveis, né? Inclusive, dá até para a gente traçar um parâmetro com a plataforma que influenciou a Gênia, né? Que é o Scratch. Sim. Né? Então, a gente sabe a que nível chegou o Scratch hoje, né? Como ele é utilizado pelos professores. Então, a gente espera também que a Gênia ela tenha essa particularidade, que ela possa se popularizar gradativamente, né? Que ela possa ser aceitada, né? Por diversos públicos no decorrer dos anos que vem pela frente, né? Por isso que é importante essa equipe multidisciplinar, justamente para poder atender, olhar para vários ângulos para poder realmente atender o que é necessário para o nosso usuário, que pode ser estudantes, podem ser os professores que queiram fazer uso de um recurso digital em sala de aula e com foco educacional sempre. Sim, sim. E tem alguma particularidade importante, não querendo desmerecer, mas acredito que todas as questões que envolvam a sua tese são importantes, né? Mas tem alguma particularidade que a professora quer deixar claro aqui para quem está nos assistindo em relação à sua tese? Aliás, acho muito importante, porque eu pesquisei muito tempo, estudei, dediquei muitos esforços para concluir a minha tese, e eu proponho um conjunto de critérios ergonômicos e de design de interação para plataformas que sejam assistidas por inteligência artificial. Então,
com certeza elas vão ser atendidas dentro da plataforma Gênia, porque ela está sendo construída dessa forma, já prevendo que ela atenda a esses critérios, como, por exemplo, a questão da dinâmica na tela, a questão do usuário poder escolher, adaptar o tamanho de fonte que ele quer, o tamanho de tela que ele quer usar, porque eu, por exemplo, gosto de usar tela branca, eu conheço pessoas que gostam de usar tela preta, então isso para atender realmente o máximo as necessidades dos nossos usuários. A detecção do erro, sempre o feedback é muito importante no desenvolvimento da nossa atividade ali na hora de programar, a similaridade com o idioma. Então, com certeza, é possível sim que a Gênia, assim como outras plataformas, atendam ao mundo desde que ela consiga mudar, atendendo também as regionalidades. Então, questão de idioma, questão de ícones. Então, que isso tudo seja adaptado realmente. Aspectos de design e interação, eles são importantes para qualquer tipo de plataforma, né? A gente vê, por exemplo, só se abrir a internet, plataformas muito utilizadas, hein? Você vê portais, grandes sites aí que tem, todos se utilizam tipo de técnicas, de aspectos relacionados a design de interação, que está vinculado a um tipo de profissional específico, né? Que é o designer da experiência do usuário, Isso mesmo. Então, é importante essa observação, esse estudo, todo esse estudo da professora Renata, porque envolve esses aspectos, né? As dimensões de um ícone, né? Se aquele ícone tem aquele significado. Isso também está vinculado muito à questão teórica, né? Os próprios teóricos aí das tecnologias digitais, como no caso do Pierre Lévy, que a gente citou aqui, eles abordam abordam a cronologia das épocas humanas, né? Que a gente falava sobre signos, né? Utilizava signos para você... formas de comunicação diferenciadas, né? Sim. Então, desde as pinturas rupestres lá que a gente vê, até o que a gente tem hoje nos nossos smartphones. Você abre, de repente, uma plataforma, tem diversos ícones ali, e você acaba associando aquele ícone a um determinado comando, né? Então, é muito interessante esse tipo de abordagem que a professora Renata trouxe aqui para a gente. Mas, professora, voltando a esse assunto ainda. Então, você acha que, por exemplo, a Gênia ainda demanda de mais pesquisas? Quais as pesquisas que a professora considera mais importantes, assim, que possam dar um empurrão, um impulso aí para essa plataforma? Olha, com certeza a migração do ambiente Windows para o ambiente web é o primeiro grande passo. Mas não quer dizer que seja a pesquisa mais importante, porque todas as pesquisas que envolvem o uso da Gênia são importantes porque contribuem com o crescimento dela, justamente nessa questão da usabilidade. Porque o que a gente não quer é justamente aquela frustração da pessoa abrir e não sabe o que é para fazer. Então, e aí comparado, por exemplo, a Scratch, o Scratch tem muitos anos de uso, tem muitos vídeos, tem muitos tutoriais, as pessoas têm onde encontrar informação. A Gênia é um produto educacional de um doutorado acadêmico, profissional, por isso que tem esse produto educacional, e ele é recente, tem 5 anos de estudos. Nós começamos há 5 anos. Então, ainda tem bastante chão. Todas as pesquisas que envolvem esse assunto são importantes e vão contribuir para o sucesso. Ótimo, professora. Bom, eu vou deixar para a professora fazer as últimas considerações aqui da nosso bate-papo aqui, que foi ótimo, né? Foi uma verdadeira aula, né, sobre várias questões aqui, programação intuitiva, sobre a questão do design de interação, sobre os objetos de aprendizagem. Então, professora, fique à vontade. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de divulgar o meu grupo de estudos. Eu que eu faço parte do grupo de estudos, né? Então, é o GPTEM.
agradecer a chance de contar um pouquinho mais sobre o macroprojeto, porque a minha pesquisa é parte de um macroprojeto, e deixar essa dica, né, da importância da interdisciplinaridade em pesquisas acadêmicas e também na educação. Com relação ao uso de tecnologias digitais, que vamos continuar discutindo por muito tempo ainda, isso vai continuar, porque é algo na nossa humanidade, na nossa história como homem recente. Então, nós estamos ainda nos adaptando e compreendendo como esses recursos digitais influenciam nos processos educacionais. E eu deixo a todos a reflexão aí, né, a dica, o convite para participar do grupo de estudos. Não precisa ser o GPT, em qualquer grupo de estudos, de que continuem estudando e sempre procurando a veracidade de todas as informações que são dadas. Certo. Agradecemos, então, aqui a presença da professora Renata, que aceitou nosso convite, né, para falar um pouco sobre esse assunto, sobre os recursos digitais na área de ensino. E ficamos por aqui, né? Também convidamos vocês, caso tenham o interesse em realizar um curso de pós-graduação na área de tecnologia da informação, acessem o site da Uninter, uninter.com, acessem lá os cursos da área de tecnologia da informação. Ali você pode consultar grades, você pode verificar carga horária, pode verificar várias informações sobre este determinado curso que você tem interesse. E ficamos por aqui, mais uma vez, nos encontramos numa próxima oportunidade.